Eu tenho certeza que você já ouviu alguma história bem esquisita sobre deuses da mitologia. No meio desses contos, a gente encontra normalmente guerras, confusão entre famílias e disputa por poder. E você sabe que muitas vezes essas histórias ultrapassam tudo aquilo que a gente já chegou a imaginar na vida. E é por isso que são tão interessantes. Pensando em histórias que eu acho que você nunca ouviu falar na vida, separamos uma lista com 6 histórias sexuais na mitologia antiga. Número 1. Príapo, o deus com pênis amaldiçoado. Você já deve ter observado nas artes gregas que os heróis, na maioria dos casos, são retratados com um pênis pequeno, delicado e cuidadosamente escondido. Mas isso acabou quando começaram a contar as histórias do deus grego Príapo, também retratado em muitas obras de arte. Ele, que era filho de Afrodite, segundo a mitologia, foi amaldiçoado pela deusa Hera, que invejava a beleza de Afrodite. E o castigo era Príapo nascer com um pênis gigante. O tamanho acabou ofendendo os deuses gregos, que chegaram a expulsar Príapo do Monte Olimpo, mandando-o para a terra. Segundo os outros deuses, pessoas com características semelhantes à de cavalos tinham que viver na natureza e em plena harmonia com ela. Número 2. Indra, o deus com 1000 vaginas. Indra foi considerado o rei dos deuses hindu. Assim como Zeus costumava fazer, ele jogava relâmpagos nas pessoas e se disfarçava como marido das mulheres para depois ter relações sexuais com elas. Foi aí que Indra cobiçou a Áquia, a esposa do sábio Gautama. Indra se disfarçou de Gautama e teve relações com a Áquia. Quando Gautama descobriu o acontecido, ficou furioso e amaldiçoou Indra, deixando-o com 1000 vaginas espalhadas sobre o corpo. Já imaginou? A menstruação de todas essas vaginas fazia com que Indra ficasse coberto de sangue. Outros deuses, com dó, desfizeram a maldição e transformaram as vaginas em olhos, o que deu a ele o título de Deus com 1000 olhos. Número 3. Enki, o deus que ejaculou no universo. Segundo a tradição e cultura dos sumérios, o deus Enki foi o responsável por criar o mundo inteiro. E sabe como é que ele conseguiu essa façanha tão facilmente? Após uma sessão de masturbação. Não é isso mesmo. Ele literalmente ejaculou o universo inteiro de uma só vez. Depois de se masturbar, Enki foi até o Oriente Médio, cavou 2 buracos no chão e lá colocou o seu sêmen, criando os famosos rios Tigres e Eufrates, grandes berços da civilização. A partir daí, foram sendo criadas as primeiras plantas e, consequentemente, as primeiras pessoas. Número 4. Inuvailahu e seu pênis de serpente. Inuvailahu era líder de um clã das ilhas Trobriand, em Papua, na Nova Guiné, que foi abençoado pelos deuses com um pênis enorme, podendo se mover como uma cobra, além de ter alguns poderes. A lenda conta que um desses poderes era fazer um buraco na parede das casas em busca de uma vagina para relações sexuais. Indignada, a população local encurralou Inuvailahu em um rio, onde ele mergulhou e acabou conseguindo fugir. Ele ficou tão envergonhado do que tinha feito que cortou o próprio órgão com um machado e espalhou os pedaços pela floresta. Depois de muitos anos exilado, ele voltou para a aldeia e ensinou ao seu povo uma música e uma dança contando a história da sua vida, que também recebeu o nome de Inuvailahu. Número 5. As vaginas do povo Meinaku. Esse mito é um dos mais inusitados dessa lista. Presta atenção aí. Segundo conta uma lenda da tribo Meinaku, as vaginas de todas as mulheres da tribo conseguem se separar do corpo durante a noite. E não é só isso não, elas conseguem passear ao redor da aldeia em busca de alimento, de comida. E o que elas comem? Eu não tenho a menor ideia. A lenda conta também que se por acaso você acordar no meio da noite e perceber que tem alguma coisa invadindo a sua despensa atrás de alimento, pode ficar sabendo que tem uma vagina ali comendo tudo que você guardou. Certa vez, conta a história, um homem acordou e encontrou uma vagina comendo as sobras do seu jantar. Ele logo teve a ideia de atear fogo na pequena ladra, que correu de volta para sua dona.
A dona acordou agonizando de dor, coitada, não é? Dá para acreditar numa coisa dessa? Número 6, Maximum, o santo bêbado. Que o catolicismo tem santos para muitas coisas, isso você já sabe, não é? Mas você já ouviu falar do Santo Máximo? Esse santo da Guatemala não é aprovado pelo Vaticano, mas mesmo assim cativa milhares de pessoas. A Igreja Católica não o aprova porque, além de bêbado e fumante, ele tem uma origem pra lá de suspeita. Segundo sua história, Maximum aproveitou enquanto todos os homens da cidade estavam fora trabalhando nos campos e teve relações com todas as mulheres do local. Quando retornaram para casa e descobriram tudo, os maridos ficaram enfurecidos e acabaram cortando as mãos e os pés dele. Anos depois, ele foi canonizado como o santo da fertilidade e da potência sexual masculina. Hoje em dia, ele fica em santuários e em imagens que o representam como um homem de estatura baixa por causa das amputações, com um bigode, chapéu, um charuto na boca e muitas bebidas e dinheiro ali em volta. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu aguardo você aqui no Fatos para muito mais. Até lá!